Oi, é, é isso que a gente tem pra hoje. Eu decidi que eu vou falar mais sobre aquilo que eu tenho estudado nas minhas meditações, como um jeito de não só melhorar a minha prática de explicação sobre os assuntos, mas também com uma forma de prender mais na minha cabeça pra eu estar pronta quando Deus quiser que eu fale sobre algum desses assuntos. E, bom, a gente já tá na metade de Jeremias, quer dizer, metade aspas, né? Jeremias tem 50 capítulos, por aí, 55. Mas a questão é que eu tô no capítulo 12, e hoje eu estudei esse capítulo 12, então a gente vai falar sobre o capítulo 12 de Jeremias. Alguns pontos importantes que me chamaram a atenção. No verso 2, ele diz assim: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. O capítulo 2 começa com Jeremias reclamando sobre como Deus ele permitia que os outros tivessem sucesso, prosperidade, num momento em que Deus estava condenando todos os seus atos, os atos dos povos. E até um pouquinho antes, né, no final do capítulo 11, a gente percebe que Deus mostra para Jeremias que estão tramando contra a vida dele. E Jeremias pede para que o Senhor seja por ele, né, e que o proteja. E Jeremias reclama, e eu acho que até eu, né, eu tô servindo ao Senhor, falando o que Deus tá pedindo pra eu falar. Não é uma mensagem fácil, Jeremias não tem uma mensagem fácil, é uma mensagem dura, e mesmo assim parece que os outros têm sucesso, parece que o mundo conspira a favor deles, e para Jeremias não. Mas no versículo 3 de Jeremias fala assim: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arrancam como ovelhas para matadouro e destinam-os para o dia da matança. Jeremias ele falou assim: Senhor, você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe que eu fiz por você, você sabe o quão disposto é meu coração para o Senhor. Faça justiça sobre mim, né? E no versículo 5, Jesus fala assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, o que farás na floresta do Jordão? Sinceramente, essa resposta pra mim foi bem confusa no começo, porque eu falei, bom, eu entendi, você tá falando que ele tá se fatigando correndo com homens que vão a pé, tipo assim, homens que não têm capacidade suficiente. Como é que você vai competir com pessoas que têm capacidade, que têm cavalos, que não correm a pé? E eu entendi mais como se Cristo estivesse dizendo que ele tá tentando competir, Jeremias tá tentando competir com pessoas que correm a pé, cara. E tipo assim, você tá tentando correr a pé com quem corre a pé, sendo que você tem que correr cavalo no momento onde a batalha realmente vai acontecer. E esse momento de batalha vai acontecer quando você nem percebe, porque a batalha real não é visível, mas ela é invisível, né? A gente vive num contexto de guerra cósmica, um grande conflito. Então é como se Cristo dissesse: cara, você tá competindo errado, você tá vendo errado, você tá focando no errado, sendo que
eu ainda vou te dar muitas coisas para você poder batalhar com quem realmente importa. E essas coisas que realmente importam você batalhar não é coisas visíveis ou tocáveis, mas coisas invisíveis e que não se podem tocar, que estão além dos nossos olhos. E aí, o texto continua e, enfim, essa foi a resposta de Deus para Jeremias. E Jeremias fala, né, sobre as pessoas ruins, sobre tudo que está acontecendo. E no versículo 3 ele fala assim: semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa da obra, por causa do brasume da ira do Senhor. Deus também lança uma sentença para os moradores do reino, falando que, cara, que eles semearam trigo e cegaram espinhos. Mas o mais forte para mim nesse versículo aqui é essa frase que fala: cansaram-se, mas sem proveito algum. Cara, que absurdo é isso, porque você se cansar, você ter feito um esforço, você ter trabalhado, você ter acordado, você ter se exercitado fisicamente, intelectualmente, ter se disposto, ter dado o seu tempo, seu esforço, seu ânimo, sua energia, e para tudo isso ser sem proveito algum. Você se cansou, mas sem proveito algum. Tipo, cara, que absurdo, que desperdício de tempo, que triste, porque quando você, tipo assim, faz coisas em vão, do que serve? Você é efêmero, você vai passar. E era nisso que o povo tava concentrado, né? Nas obras das suas mãos, nos ídolos, em outras coisas que não eram Deus. E não importa o que eles fizessem, não importa quanto eles se esforçassem, se não era pra Deus, era sem proveito algum. E, cara, nossa, que desesperador deve ser você tentar lutar e saber que no final não tem proveito nenhum. E pra mim isso daí, tipo, já deveria ser um dos maiores chamados para o reino, falando para eles se voltarem para Deus, fazerem coisas que realmente importam, que realmente tem valor e realmente tem proveito, que não é passageiro, que não vai morrer, que não tem uma data de validade ou de um fim, mas que é eterno. Tremendo esse versículo. E então a gente vai para os versículos 15 e 16, que diz assim: e será que depois de haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. A gente entende que existe um castigo aqui de Deus ser transmitido para o povo dele. Nesse versículo aqui, eu não entendi muito bem se o castigo esse aviso é pro povo dele, ou se é tipo pros outros povos que vão vir e vão invadir Israel, né? Mas eu gostei que isso mostra uma característica muito grande de Deus, a misericórdia divina, porque ele diz assim: e tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar. Nossa, fala sério. Deus, ele tem falado, ó, tem 10 capítulos aqui, de Deus falando, só discursando, falando: olha, vocês fizeram isso, aquilo, se arrependam, por favor, voltem a mim, escutem minha voz. E ele fala assim: e desde depois de tudo isso, eu sei que eu ainda vou me compadecer de vocês e os farei voltar. Nossa,
Porque, tipo assim, Deus podia se compadecer e podia falar assim, tá bom, vocês vão viver, ponto, acabou, cada um com a sua vida, mas ele ainda vai fazer voltar cada um para sua herança. E eu acho que isso demonstra uma preocupação do Pai. Uma preocupação grande. Ele realmente atua como Pai, ele mostra que ele não quer que isso seja para sempre, ele não quer a desolação do seu povo para sempre, ele não quer a destruição das pessoas para sempre, ele não quer nada disso, na verdade. Todo chamado dele é um chamado de arrependimento para que eles não tenham que passar por isso. E mesmo sabendo que eles não vão escutar e que eles vão passar por tudo isso, Deus ainda diz que vai se compadecer deles e que vai fazer eles voltarem. E ele ainda dá uma promessa, ele fala assim, olha, além de eu estar me compadecendo e de estar fazendo vocês tornarem para mim, se vocês diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, tão certo como vive o Senhor, nossa, essa frase é muito boa, né, essa frase, tão certo como vive o Senhor, do mesmo jeito que vocês ensinaram o meu povo a jurar Baal, vocês então serão edificados no meio do meu povo, edificados. Não é tipo assim, você vai sobreviver e não vai morrer, não vai ser escravo. Não, você vai ser edificado. Você vai ser restaurado. É como se, por exemplo, na escravidão, há muito tempo atrás, eles deram a liberdade para os escravos, né? Na época, na questão brasileira, para os escravos africanos. Eles tinham carta de alforria e tal. Mas não teve nenhum sistema, não teve nenhum projeto para fazer com que essas pessoas fossem inseridas dentro da sociedade. E isso causou muitos estragos. A periferia, a pobreza ser majoritariamente composta por negros, já que os antepassados tiveram essas dificuldades bem mais gigantescas, tremendamente mais gigantescas que todos os outros povos, todas as outras raças. E Deus podia fazer isso. Ele podia simplesmente falar, olha, vocês tudo bem, vocês podem fazer parte aqui do povo, tal, viva a sua vida, você só tem que aprender meu caminho, pronto, acabou. Mas não, ele ainda dá promessa e falou, cara, se você aprender com o meu povo, se você aprender a ser meu povo, você vai ser edificado no meio do meu povo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E isso é muito bonito. E ele ainda usa a expressão tão certo como vive o Senhor. E essa expressão é linda, porque, tipo assim, cara, tão certo, tão real, tão palpável, tão verdadeiro, tão... a coisa mais verdade, a coisa mais real que existe na vida, tão certo quanto essa coisa real que é que o Senhor vive, que ele não tá morto, que ele existe, que ele é um ser completamente vivo. Tão certo quanto isso é que se vocês aprenderem os caminhos do meu povo, né, Deus fala, vocês serão edificados no meio deles. E eu acho que isso só mostra como Deus realmente é misericordioso e como a gente precisa aprender, né, dessa misericórdia e entender melhor sobre quem Deus é, para conseguir entender melhor as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. E essa foi Jeremias capítulo 12.